Estamos iniciando mais uma live dentro da plataforma da Metacosmo e hoje o chamado é direto, sem rodeios. Alerta! Estão matando sua imaginação. E quando a imaginação morre, o controle começa a se tornar absoluto. Vivemos um tempo em que distrações são vendidas como liberdade, algoritmos são apresentados como inteligência e padrões são impostos como verdade. Mas o maior ataque não é contra seu corpo nem contra seu dinheiro. É contra o seu centro criativo. É contra aquilo que faz você enxergar além do que está dado. É contra a sua capacidade de imaginar o que ainda não existe. Dentro do processo de despertar e expansão da consciência com o uso da inteligência natural, a imaginação não é fantasia infantil. Ela é ferramenta de construção da realidade. Ela é ponte entre o que é e o que pode ser. Quando alguém tenta padronizar seus pensamentos, limitar suas perguntas e ridicularizar sua intuição, está tentando amputar exatamente essa ponte. Nós estamos em uma comunidade cujo lema é pensar além da caixa. E pensar além da caixa exige coragem. Coragem para duvidar do que parece óbvio. Coragem para admitir que ainda existem verdades que não estão dentro de você, mas que podem ser acessadas quando você expande sua percepção. Coragem para sair do conforto da repetição e entrar no território da criação. Se uma matrix cultural, tecnológica ou ideológica consegue matar sua imaginação, ela não precisa mais controlar seus passos. Você mesmo passará a andar dentro do trilho que foi desenhado. Sem questionar, sem criar, sem integrar. Nesta live, vamos treinar sua mente para recuperar uma confiança razoável na unidade do todo. Porque quando você começa a perceber que não está separado da totalidade da existência, você entra no reino de todas as possibilidades. E no reino das possibilidades não existe controle total. Existe consciência. Ficar atento é fundamental. Sua imaginação é o seu centro criativo. É o núcleo onde o sagrado feminino da intuição e o sagrado masculino da direção se encontram. Quando essa integração se rompe, você perde potência, perde sentido, perde autonomia. Hoje não é apenas uma live. É um chamado. Ou você protege sua imaginação, ou alguém fará isso por você, moldando-a conforme interesses que não são seus. E quando a imaginação é sequestrada, o controle é total. Respire fundo. Abra a mente. Questione. Porque quem ousa imaginar, ousa ser livre. Para começarmos esta live precisamos encarar um fato desconfortável. A tecnologia não é neutra. Ela pode libertar, mas também pode estruturar sistemas de controle em escala global. E a forma mais eficiente de controlar um ser humano não é pela força física, é pelo domínio da mente. Mais especificamente pela redução da imaginação. A imaginação é o centro criativo da mente humana. É dela que nasce a inovação, a rebeldia saudável, a visão de futuro, a capacidade de questionar o que parece definitivo. Quando a imaginação é enfraquecida, a criatividade é limitada. Quando a criatividade é limitada, o comportamento se torna previsível. E quando o comportamento é previsível, o controle se torna simples. Na Metacosmos sempre falamos do método CCC Criatividade, Colaboração e Compaixão como base para construir um mundo bem melhor. Mas observe o movimento contrário. Se alguém quiser impedir a construção de um mundo bem melhor, basta enfraquecer a criatividade. Sem criatividade não há colaboração verdadeira. Sem colaboração não há compaixão prática. E sem esses três pilares, a sociedade se torna manipulável. Na década de 1970, a CIA esteve envolvida em pesquisas conhecidas como MKUltra, um programa que investigava técnicas de modificação de comportamento, uso de drogas psicoativas e métodos de controle mental. Paralelamente, um nome ganhou notoriedade internacional nos anos anteriores. José Manuel Rodrigues Delgado nasceu em 1915 em Ronda, Espanha, foi médico e neurocientista, tornou-se professor na Yale University e dedicou sua carreira ao estudo da estimulação elétrica do cérebro. Em 1960 ele realizou uma demonstração pública em Córdoba, na Espanha, que correu o mundo. Entrou em uma arena com um transmissor de rádio e enfrentou um touro. O animal investiu contra ele. Delgado apertou um botão que ativava um dispositivo implantado no cérebro do touro. O animal interrompeu a investida e ficou imóvel. Quando o efeito cessava, o touro voltava a agir. Ao acionar novamente o controle, a agressividade era interrompida outra vez. A imagem do cientista controlando um animal com um dispositivo remoto estampou jornais internacionais. O experimento não se limitou a touros. Delgado implantou eletrodos em gatos, especialmente no hipotálamo, região ligada a impulsos básicos como a agressividade. Ao estimular determinadas áreas, conseguia induzir ou inibir comportamentos.
O botão era acionado e desligado. A agressividade aparecia e desaparecia. O que estava sendo demonstrado era simples e direto. Emoções e comportamentos podem ser modulados por estímulos elétricos direcionados. Ele também realizou experimentos em humanos, inclusive pacientes com epilepsia, depressão e outros transtornos. Pequenos eletrodos eram implantados em áreas específicas do cérebro. Um pulso elétrico no córtex motor podia gerar movimentos involuntários. Uma mão se fechava. Um braço se levantava. Outras regiões estimuladas produziam reações emocionais como riso, ansiedade, relaxamento ou irritação. O próprio Delgado afirmou que o cérebro poderia ser influenciado por dispositivos externos, abrindo a possibilidade de alterar estados mentais por meio de tecnologia. Esses fatos são documentados. Não são teorias conspiratórias. São pesquisas publicadas, fotografadas e divulgadas. A questão central não é se isso aconteceu. A questão é até onde essa linha evoluiu nas décadas seguintes, especialmente com o avanço da neurotecnologia, da inteligência artificial e da coleta massiva de dados comportamentais. Se na década de 1960 já era possível interferir diretamente em centros emocionais com eletrodos, imagine o que pode ser feito hoje com interfaces cérebro-máquina, estimulação magnética, algoritmos que aprendem seus padrões e sistemas que modulam sua atenção em tempo real. O controle não precisa mais de implantes visíveis. Ele pode atuar pela repetição, pelo condicionamento digital, pela saturação de estímulos e pela limitação do horizonte imaginativo. Quando você elimina a imaginação, você não precisa controlar cada gesto. Basta moldar o campo mental onde as escolhas são feitas. E se o campo mental é estreito, as escolhas também serão. O ponto desta análise é claro. A tecnologia pode servir à expansão da consciência com o uso da inteligência natural ou pode servir à compressão da mente. A diferença está na vigilância crítica, na coragem de questionar e na preservação da imaginação como núcleo da autonomia humana. Se a imaginação morre, o controle é total. Se a imaginação permanece viva, nenhum sistema consegue dominar completamente o ser humano. Na mesma época em que José Manuel Rodrigues Delgado realizava seus experimentos, nos Estados Unidos a CIA conduzia o projeto MKUltra. Não é necessário repetir todos os detalhes já conhecidos, mas é preciso lembrar o essencial. Documentos posteriormente destruídos revelaram pesquisas com hipnose, uso de LSD, privação sensorial e estimulação elétrica do cérebro. Parte dessas investigações foi mascarada como bolsas acadêmicas em universidades americanas. Muitos cientistas não sabiam a real finalidade dos estudos nem a origem do financiamento. Para o público geral, os avanços pareciam uma revolução científica voltada à cura de doenças. Para setores reservados do governo, o cenário era outro. O cérebro estava sendo mapeado, testado e analisado como um sistema passível de intervenção direta. A fronteira deixava de ser apenas terapêutica e passava a ser estratégica. O próprio Delgado afirmou que a humanidade deveria passar de uma observação passiva do cérebro para uma sociedade psicossivilizada, na qual a tecnologia poderia intervir nos circuitos neurais para regular comportamentos. Ele via nisso progresso. Outros enxergavam um problema profundo. Se é possível modular impulsos, emoções e reações por estímulos externos, o pensamento deixa de ser exclusivamente interno. Outro nome ligado à estimulação cerebral foi Wilder Penfield de 1891 a 1976, nascido em Spokane, Estados Unidos, e falecido em Montreal, Canadá. Neurocirurgião, foi pioneiro no mapeamento do córtex cerebral durante cirurgias em pacientes epiléticos. Ao estimular regiões específicas do cérebro, provocava memórias vívidas, movimentos involuntários e sensações intensas. Seus estudos demonstraram que funções mentais podiam ser evocadas por estímulos elétricos preciso. Winter criou a ideia do homúnculo de Penfield, uma representação da sensibilidade de cada uma das partes do nosso corpo, mostrando, de acordo com o tamanho, que há áreas em nosso corpo que são mais sensíveis ao estímulo do que outras. Os lábios e as extremidades são representados de forma mais pronunciada, fazendo com que as carícias, os beijos e os abraços sejam muito importantes em termos de sensibilidade e do universo das emoções que nos fazem sentir. Sistemas sem fio. A história das telecomunicações é inseparável dessa transição. Nikola Tesla, de 1856 a 1943, nascido em Szilja, então Império Austro-Húngaro, atual Croácia, engenheiro e inventor, desenvolveu conceitos fundamentais de transmissão sem fio de energia.
Guglielmo Marconi, de 1874 a 1937, nascido em Bolonha, Itália, engenheiro e inventor, consolidou a telegrafia sem fio e recebeu o Prêmio Nobel por suas contribuições às comunicações por rádio. A disputa por patentes foi intensa e moldou o setor. Com a consolidação da telefonia móvel e a expansão de empresas como a Motorola, que historicamente também manteve contratos com o complexo industrial militar, a comunicação sem fio passou a dominar a infraestrutura global. O salto tecnológico reduziu a necessidade de cabos e aproximou o controle de frequências invisíveis. O avanço seguinte não exigiu mais implantes metálicos visíveis. A partir dos anos 2000, pesquisadores em universidades como Stanford e MIT desenvolveram a optogenética. Em 2005, equipes lideradas por Carl Deisserot e Ed Boyden introduziram proteínas sensíveis à luz azul, como a channel-rhodopsin, em neuronídeos específicos. Uma vez modificadas geneticamente, essas células podiam ser ativadas ou silenciadas com pulsos de luz em milissegundos. Essa é a essência da optogenética. Um feixe de luz direcionado ativa ou desativa circuitos neuronais com precisão temporal extrema. Em experimentos com camundongos, animais congelavam de medo quando determinados neuronídeos eram estimulados por luz específica. Ao cessar o estímulo, o comportamento retornava ao normal. Em outros testes, comportamentos compulsivos eram induzidos. Um rato pressionava repetidamente uma alavanca quando circuitos de recompensa eram acionados por luz. A diferença é técnica, mas significativa. Delgado precisava de implantes conectados a transmissores. A optogenética substituiu isso por modificação genética e controle luminoso. O resultado funcional é semelhante. Estados internos podem ser manipulados por estímulos externos. A justificativa oficial é médica. Tratar doença de Parkinson, depressão resistente, cegueira, epilepsia. Ajustar circuitos defeituosos do cérebro. E isso de fato representa um avanço terapêutico real. Agências como a DARPA Defesa Advanced Research Projects Agency e o Brain Initiative nos Estados Unidos têm financiado pesquisas em interfaces cérebro-máquina, estimulação neural e modulação comportamental. O discurso público fala em restauração de funções perdidas, auxílio a veteranos de guerra, tratamento de transtornos graves. O que raramente é discutido de forma ampla é a implicação estratégica. Se circuitos podem ser ativados ou silenciados por estímulos direcionados, se comportamento pode ser induzido por luz ou frequência, a linha entre terapia e controle é fina. A mesma tecnologia que corrige um tremor pode, em tese, modular um impulso. A mesma ferramenta que restaura uma função pode alterar uma reação. Quando se compreende que imagens digitais são compostas por luz vermelha, verde e azul em bilhões de pixels, entende-se que a exposição luminosa já é parte central da vida cotidiana. Não é correto afirmar que telas comuns produzem optogenética em humanos sem modificação genética. Isso exigiria engenharia biológica específica. Mas o fato científico permanece. Luz pode modular neuronídeos quando há um mecanismo adequado. Frequências podem influenciar estados fisiológicos. Estímulos repetidos podem condicionar comportamento. A verdade é simples. A tecnologia de modulação neural existe. Ela tem aplicações médicas legítimas e comprovadas. Também possui potencial de uso estratégico. O que define o rumo não é a ciência em si, mas quem controla sua aplicação, quem financia seus projetos e quais limites éticos são realmente respeitados. A pergunta não é se o cérebro pode ser influenciado por tecnologia. Isso já foi demonstrado. A pergunta é até onde estamos dispostos a permitir que sistemas externos participem da definição de nossos estados internos. A linha entre manipular luz e influenciar células e neuronídeos humanos é extremamente próxima. Não é um salto fantasioso. Milhares de estudos mostram que cores específicas estimulam ou retraem processos celulares, alteram ritmos biológicos e produzem mudanças comportamentais observáveis. A luz não é neutra. Ela é informação biológica. O botão de Delgado evoluiu. O que antes era um impulso elétrico transmitido por fios tornou-se feixe de laser, emissão luminosa, frequência precisa. O princípio é o mesmo. Estímulo externo, resposta interna. O potencial é redemodelar comportamento. A cor azul ocupa um ponto central nesse cenário. Ela está diretamente ligada à regulação da dopamina, ao sistema de recompensa e ao estado de alerta. Empresas como Meta e Google registraram patentes relacionadas a interfaces visuais,
estímulos de atenção e design de engajamento baseados em respostas neurológicas. A entrega tecnológica passou a ser estruturada sobre a predominância do azul. Nos anos 60, a IBM já dominava o mercado com grandes computadores e pesquisas em telas de cristal líquido e tubos. A transição do analógico para o digital consolidou outro cenário. A partir dos anos 2000, o mercado foi dominado por telas LCD e LED. Paralelamente, houve a substituição global das lâmpadas incandescentes sob o argumento oficial de eficiência energética e proteção ambiental. A lâmpada incandescente possuía um espectro de luz amplo, incluindo infravermelho, vermelho e variações quentes que interagem com processos celulares e função mitocondrial. A luz era mais próxima do espectro natural do fogo e do sol em horários específicos. Com sua retirada progressiva do mercado, esse espectro praticamente desapareceu da vida urbana cotidiana. As televisões de tubo também foram substituídas. Pesadas, volumosas e consideradas ultrapassadas, deram lugar às telas planas de alta definição. O discurso foi evolução tecnológica, economia de energia e melhor qualidade de imagem. Mas junto com a eficiência veio a alteração do espectro luminoso predominante. A emissão azul tornou-se dominante. As antigas televisões produziam um espectro mais distribuído. As novas tecnologias concentram picos mais agressivos na faixa azul. Essa faixa estimula a retina de forma intensa e atua diretamente nos circuitos de recompensa cerebral. A dopamina é liberada em resposta a estímulos visuais rápidos, contrastes e brilho elevado. É por isso que até um bebê fixa o olhar e reage com excitação a uma tela de telefone. A resposta é neurológica. A luz azul ativa, estimula, prende atenção. Não é apenas conteúdo. É estímulo físico luminoso incidindo sobre o sistema nervoso. A luz incandescente era quente. O argumento para sua substituição foi consumo energético. O que não se discute abertamente é que a substituição global alterou o ambiente luminoso da humanidade. O espectro infravermelho e vermelho, associados a processos de reparação celular e equilíbrio biológico, foram drasticamente reduzidos nos ambientes internos. Quando a predominância azul se torna constante, o cérebro permanece em estado de alerta e busca de recompensa. Isso cria ciclos de estímulo contínuo. Estímulo visual gera resposta dopaminérgica. Resposta dopaminérgica gera repetição de comportamento. Agências como a DARPA investem em tecnologias de interface, controle de atenção e modulação neural. Dentro dessa lógica, a luz azul deixa de ser apenas iluminação. Torna-se ferramenta estratégica. A mesma tecnologia que parece apenas modernização pode ser vista como infraestrutura de modulação comportamental em massa. O ponto central é direto. A mudança do espectro luminoso global não foi apenas técnica. Foi estrutural. Alterou o ambiente biológico no qual o cérebro humano opera diariamente. Se o sistema de recompensa pode ser estimulado continuamente por feixes específicos de luz, o comportamento pode ser orientado por estímulos visuais constantes. O botão virou laser. O fio virou frequência. A intervenção tornou-se invisível. E quando o estímulo é constante e ambiental, o controle deixa de parecer controle. Passa a parecer normalidade. Agora o alerta se torna mais complexo. Relatórios militares que vieram a público após processos de desclassificação revelam que a própria luz foi estudada como instrumento operacional. Não é ficção científica. Na década de 1990, programas financiados pelo Pentágono desenvolveram tecnologias classificadas como armas não letais baseadas em energia dirigida. Sistemas a laser foram empregados em cenários de guerra, inclusive no Iraque, capazes de provocar cegueira temporária e desorientação. Dispositivos estroboscópicos com pulsos luminosos intensos foram utilizados para controle de multidões, explorando a vulnerabilidade neurológica do cérebro humano à luz intermitente. Os Estados Unidos reconhecem mais de uma centena de casos envolvendo militares e diplomatas afetados por tecnologias de energia dirigida, com sintomas como dores de cabeça persistentes, vertigem, desorientação cognitiva e lesões neurológicas compatíveis com trauma cerebral leve. O debate público ficou conhecido por episódios associados a ataques com energia direcionada, muitas vezes vinculados ao chamado Havana Syndrome. Armas de luz dirigida existem. Sistemas de energia concentrada são pesquisados e testados há décadas. O sistema nervoso humano é profundamente sensível à luz. Ritmo circadiano, liberação hormonal, estado de alerta e padrão de sono dependem de estímulos luminosos.
Alterações no espectro e na frequência podem gerar náuseas, dores de cabeça e distúrbios comportamentais. Em 1997, um episódio do desenho Pokémon no Japão desencadeou convulsões em centenas de crianças devido a padrões de luz estroboscópica vermelha e azul. O evento foi oficialmente documentado. Se uma sequência animada foi capaz de provocar reação neurológica em massa, é legítimo questionar o potencial de aplicações direcionadas e sistemáticas. Documentos técnicos divulgados no início dos anos 2000 indicam que a DARPA financiou pesquisas sobre influência comportamental por meio de luz, som e outras fontes de energia. A justificativa sempre foi defesa, incapacitação não letal e superioridade estratégica. A linha entre defesa e manipulação é estreita. Quando estímulos externos alteram estados internos, a questão deixa de ser apenas militar e passa a ser civilizatória. Controle externo sobre estados internos é um conceito simples. Se você controla a atenção, você influencia a percepção. Se influencia a percepção, molda a decisão. A luz molda sono, humor, estado de alerta e disposição emocional. Não é teoria. É neurobiologia. A pergunta central não é apenas o que pode ser feito tecnicamente. A pergunta é o que estamos permitindo que seja incorporado ao ambiente cotidiano sem questionamento. Quando a infraestrutura de estímulo se torna permanente e invisível, o controle não precisa ser declarado. Ele é exercido por meio daquilo que consumimos diariamente. Quem controla a atenção influencia o comportamento. Quem domina o ambiente luminoso influencia ritmos biológicos. E quem entende essa engrenagem possui uma ferramenta poderosa sobre a experiência humana. Depois de observar como a tecnologia pode influenciar a mente e reduzir a autonomia criativa, é necessário reconhecer que o mecanismo de controle não nasceu agora. Ele apenas mudou de forma. O controle do corpo sempre foi uma das ferramentas centrais de organização social. A sexualidade foi regulada por códigos morais, leis e doutrinas religiosas. O discurso da culpa, do pecado e da confissão criou um sistema de vigilância interna. A pessoa aprendia a se autocensurar. Não era preciso vigiar todos os gestos externamente. Bastava instalar a vigilância dentro da consciência. A imaginação era tolerada apenas dentro da cosmologia oficial. Sonhar fora do permitido era desvio. Questionar era heresia. Criar novos símbolos era ameaça. Veja o caso de Galileu Galilei, que foi processado pela Inquisição Romana em 1633, por conta de seu livro Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo de 1632, que defendia o heliocentrismo. O controle não se limitava à conduta. Ele atingia o imaginário. Dentro da estrutura patriarcal, o controle da mulher foi consolidado por meio do discurso religioso e jurídico. A autonomia simbólica feminina foi suprimida. A educação era diferenciada. A voz pública era restrita. A estrutura era vertical, hierárquica e centralizada. Não se tratava apenas de limitar direitos civis. Tratava-se de definir quem podia imaginar o mundo e quem devia apenas aceitá-lo. Quem podia interpretar textos sagrados. Quem podia produzir conhecimento. Quem tinha autoridade para narrar a realidade. O controle não era somente físico. Era narrativo. Quem controla a narrativa controla o campo da imaginação coletiva. Se apenas uma versão do mundo é permitida, a mente se adapta a ela. Se apenas um discurso é legitimado, as outras possibilidades desaparecem gradualmente. A pergunta central permanece a mesma ao longo da história. Quem tem o direito de imaginar? Quem tem o direito de falar? Quando essas respostas são restritas a poucos, o controle se estabelece de forma estrutural. E quando a imaginação é limitada por sistemas morais ou tecnológicos, o efeito é semelhante. Reduz-se o horizonte do possível. Quando a heresia se torna crime, o pensamento deixa de ser apenas divergente e passa a ser tratado como ameaça. Durante séculos, questionar a narrativa oficial significava punição. A imaginação precisava caber dentro do dogma. Fora dele, era risco. Com o iluminismo e as revoluções modernas, o centro do controle desloca-se do altar para o Estado. A autoridade deixa de ser exclusivamente religiosa e passa a ser política. A estrutura muda, mas o princípio permanece. O poder redefine quem pode falar, o que pode ser dito e qual futuro pode ser imaginado. O nacionalismo cria uma identidade coletiva que exige lealdade absoluta. O fascismo transforma o Estado em entidade superior à individualidade.
O comunismo histórico subordina o indivíduo ao projeto da revolução permanente. O liberalismo extremo dissolve vínculos comunitários e transforma o mercado no árbitro máximo da realidade. Em todos esses modelos, o indivíduo passa a ser peça de um projeto histórico maior. Quando o projeto é maior que a pessoa, a imaginação pessoal perde espaço. Ela precisa alinhar-se à ideologia dominante. O pensamento divergente é visto como ameaça à coesão do sistema. No século XX, a propaganda tornou-se ferramenta explícita de engenharia da mente coletiva. Entre 1950 e 1954, durante o macartismo nos Estados Unidos, o senador Joseph McCarthy liderou uma campanha de histeria anticomunista. Listas negras foram criadas em Hollywood. Artistas, roteiristas e intelectuais foram perseguidos, difamados e silenciados. A cultura do medo instaurou-se. Não era necessário provar culpa. Bastava a suspeita. Nesse ambiente, a imaginação tornou-se perigosa. Criar narrativas alternativas poderia ser interpretado como subversão. Pensar diferente poderia custar carreira, reputação e liberdade. Eduard Bernays, de 1891 a 1995, nascido em Viena, Áustria, e falecido em Cambridge, Estados Unidos, foi publicitário e teórico das relações públicas. Inspirado por conceitos da psicanálise, defendia que a opinião pública poderia ser moldada por técnicas sofisticadas de persuasão. Para ele, a manipulação consciente e inteligente dos hábitos e opiniões das massas era elemento essencial da sociedade democrática moderna. A propaganda deixou de ser apenas informação. Tornou-se construção deliberada de percepção. Se você molda percepção, molda desejo. Se molda desejo, molda comportamento. O controle total não começa com censura explícita. Ele começa com direcionamento invisível. Quem controla o medo controla o silêncio. Quem controla a narrativa controla o imaginário. Quem controla o imaginário define os limites do possível. Ao longo da história, a forma muda. A essência permanece. O poder busca moldar não apenas o que as pessoas fazem, mas o que elas conseguem imaginar. E quando a imaginação é enquadrada dentro de fronteiras ideológicas, o controle já está instalado. Dentro dessa linha histórica que estamos traçando, surge uma figura decisiva para entendermos como o controle deixou de ser apenas repressão e passou a ser sedução estruturada. Eduard Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, foi considerado o pai da propaganda moderna. Ele compreendeu algo essencial. As massas não precisam ser forçadas quando podem ser conduzidas pelo desejo. Bernays utilizou conceitos da psicanálise para moldar campanhas publicitárias e estratégias políticas. Ele não vendia apenas produtos. Ele vendia significados. Não persuadia pela lógica, mas pelo inconsciente. Associava cigarros à libertação feminina, consumo à identidade, escolhas comerciais à construção de status. Ele afirmava que a manipulação consciente e inteligente das opiniões organizadas das massas era um elemento necessário da sociedade democrática. Essa é a expressão que marca sua obra. Engenharia do consentimento. Perceba a transição histórica. Antes o controle era pela punição. Depois passou a ser pelo medo ideológico. Com Bernays, ele se torna psicológico. Democracia combinada com engenharia do consentimento. Você acredita que escolhe livremente, mas seus desejos foram cuidadosamente estimulados. Sua atenção foi direcionada. Seus símbolos foram moldados. O que isso tem a ver com a imaginação? Tudo. Quando o desejo é programado, a imaginação deixa de ser criativa e passa a ser reativa. Você imagina dentro do roteiro que foi entregue. Você sonha com aquilo que foi projetado para parecer desejável. O controle total não precisa mais silenciar. Ele apenas organiza o desejo coletivo. E quando o desejo é moldado, a própria imaginação começa a servir ao sistema que a conduz. Se avançarmos na história, veremos que regimes totalitários tentaram implementar o controle absoluto e fracassaram como modelo humano sustentável. Permaneceram por um tempo, produziram medo, moldaram comportamentos, mas não conseguiram sufocar completamente a complexidade da natureza humana. Na era stalinista entre 1924 e 1953, sob o comando de Joseph Stalin, o Estado soviético estruturou um sistema de centralização extrema. Houve culto à personalidade. A figura do líder foi elevada a símbolo quase sagrado. O projeto político não era apenas econômico. Era antropológico.
Pretendia-se construir o chamado novo homem soviético. A educação tornou-se instrumento ideológico. A formação intelectual era direcionada para consolidar a visão oficial. A arte foi submetida ao realismo socialista. Literatura, pintura, cinema e música deveriam exaltar o trabalhador, o partido e a narrativa histórica imposta. A criatividade existia, mas dentro de limites rígidos. Aqui não se eliminava apenas o opositor político. Eliminava-se a imaginação divergente. O artista que não seguia o padrão era censurado. O pensador que questionava a linha oficial era silenciado. A narrativa única tornava-se obrigatória. O projeto era claro. Se a imaginação coletiva pode ser padronizada, o comportamento coletivo torna-se previsível. Se a narrativa é única, a dissidência desaparece gradualmente. Mas o que a história demonstra é que nenhuma estrutura consegue apagar permanentemente a pluralidade interna do ser humano. A criatividade encontra brechas. A arte clandestina surge. A literatura circula escondida. A memória resiste. O controle total, quando baseado apenas na coerção, revela sua fragilidade. Ele pode impor silêncio externo, mas não consegue dominar integralmente o mundo interior. E é justamente nesse mundo interior que a imaginação sobrevive, mesmo sob pressão extrema. Se olharmos ainda mais atrás, veremos que o processo de controle não começou com regimes ideológicos do século XX. Ele ganha força estrutural na Revolução Industrial. Na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, a mecanização transformou não apenas a produção, mas o próprio conceito de ser humano dentro da economia. O trabalhador deixou de ser artesão criador e passou a ser extensão da máquina. O ritmo não era mais determinado pela natureza ou pela criatividade individual. Era determinado pelo relógio. O tempo foi cronometrado. A fábrica organizou o dia. O apito substituiu o nascer do sol como referência de início. A repetição tornou-se virtude. Produzir mais, em menos tempo, com movimentos padronizados. Essa lógica alterou profundamente a psique coletiva. Quando o corpo executa tarefas repetitivas por longos períodos, a imaginação perde espaço funcional. O sistema recompensa eficiência e não invenção. O erro deixa de ser parte do processo criativo e passa a ser falha produtiva. É também nesse período que nasce a cultura de massa. Com a produção em larga escala surgem jornais populares, depois rádio, cinema e publicidade industrial. A mensagem deixa de ser local e passa a ser padronizada para milhões. A mecanização não foi apenas física. Foi mental. O pensamento passou a se organizar em séries, em padrões, em rotinas. O humano adaptou-se à máquina. A imaginação, que antes moldava ferramentas, passou a se adaptar às ferramentas existentes. A repetição substituiu a contemplação. O fazer automático ocupou o espaço do pensar criativo. O controle nesse contexto não era ideológico explícito. Era estrutural. Quando o sistema exige previsibilidade, ele valoriza o comportamento repetitivo. E quando a repetição se torna regra, a imaginação cede lugar à rotina. A pergunta que emerge é direta. Se no passado a máquina moldou o corpo, o que molda hoje a mente? Ao longo do tempo a ficção antecipou estruturas que depois ganharam forma concreta. Não como adivinhação mística, mas como leitura profunda das tendências humanas. Em Nós, publicado em 1924 por Eugène Zamyatin de 1884 a 1937, nascido em Lebedian, Rússia, engenheiro naval e escritor, a sociedade vive em casas de vidro. Não existem nomes, apenas números. A transparência é absoluta. A individualidade é diluída. A imaginação é tratada como doença. O Estado não precisa vigiar escondido. Tudo já é visível. pp. Em 1984, lançado em 1949 por George Orwell de 1903 a 1950, nascido em Motihari, Índia Britânica, escritor e jornalista, surge o Big Brother. A vigilância permanente. A crimideia como crime de pensamento. A nova fala reduzindo o vocabulário para reduzir o pensamento. O duplo pensar ensinando a aceitar duas verdades contraditórias ao mesmo tempo. Aqui o controle se estabelece pelo medo, pela dor, pela repressão direta. Em Admirável Mundo Novo, de 1932, Aldous Huxley de 1894 a 1963, nascido em Godalming, Inglaterra, escritor e filósofo, apresenta outra estratégia.
Não há tortura ostensiva. Há prazer administrado. Consumo constante. Condicionamento desde a infância. A estabilidade é mantida pelo entretenimento e pela química. O controle ocorre pela satisfação dirigida. Em Laranja Mecânica, de 1962, Anthony Burgess, de 1917 a 1993, nascido em Manchester, Inglaterra, escritor e compositor, descreve o condicionamento comportamental forçado. A violência não é eliminada por compreensão, mas por reprogramação. O livre-arbítrio é suprimido em nome da ordem. Em O Conto da Aia, publicado em 1985 por Margaret Atwood 1939, nascida em Ottawa, Canadá, escritora, vemos uma teocracia que controla o corpo feminino e a reprodução. A narrativa religiosa legitima o domínio sobre a autonomia biológica. Observe a convergência. Orwell apresenta o controle pela dor. Huxley apresenta o controle pelo prazer. Zamiatin apresenta o controle pela transparência absoluta. Burgess mostra o controle pela reprogramação. Atwood expõe o controle pelo corpo e pela fertilidade. Hoje o cenário combina elementos de todos. Algoritmo direcionando atenção. Prazer constante como anestesia. Vigilância aceita voluntariamente em troca de conveniência. O indivíduo expõe sua própria intimidade nas redes, transformando transparência em hábito. A ficção não foi exagero. Foi a advertência. Quando a imaginação é removida, quando a linguagem é reduzida, quando o prazer substitui o questionamento e quando a vigilância é normalizada, o controle deixa de ser imposição visível. Ele se torna parte do cotidiano. A questão não é se esses livros estavam certos. A questão é o quanto estamos reconhecendo sinais. Se avançarmos para o presente, entramos na era dos algoritmos e da inteligência artificial. Aqui o controle não se apresenta como imposição explícita. Ele opera de forma personalizada, invisível e baseada no seu próprio histórico de comportamento. Cada clique, cada curtida, cada segundo de atenção é registrado. O sistema aprende seus padrões. O que você vê não é o mundo inteiro. É o recorte calculado do mundo que maximiza sua permanência, sua reação e seu engajamento. O controle torna-se autoalimentado. Você treina o algoritmo com suas escolhas. O algoritmo reorganiza o ambiente digital com base nessas escolhas. Você reage ao ambiente que ele construiu. E ao reagir, reforça o padrão. Forma-se um ciclo fechado. Você passa a viver dentro de uma bolha de confirmação. Opiniões semelhantes às suas são priorizadas. Narrativas que provocam emoção intensa são destacadas. Conteúdos divergentes são reduzidos gradualmente. Não é necessário proibir formalmente. Basta diminuir o alcance. Não se trata apenas de censura tradicional. É algo mais sofisticado. É autocensura induzida. Quando você percebe que determinadas opiniões geram punição social, cancelamento ou isolamento digital, tende a se ajustar. Modula o discurso. Ajusta o tom. Evita conflitos. O algoritmo não precisa silenciar você diretamente. Ele reorganiza os incentivos. Recompensa determinadas posturas com visibilidade e penaliza outras com invisibilidade. O medo não é prisão física. É exclusão simbólica. O controle contemporâneo não depende de uma única ideologia centralizada. Ele se distribui em sistemas automatizados que operam em escala global. A personalização cria a ilusão de liberdade total, enquanto o campo de possibilidades é silenciosamente delimitado. O ponto central é simples. Quando a atenção é direcionada por sistemas que aprendem continuamente com seu comportamento, o ambiente mental deixa de ser espontâneo. Ele passa a ser arquitetado. E quando o ambiente mental é arquitetado, a imaginação corre o risco de operar apenas dentro do que o algoritmo considera relevante para você. Se avançarmos ainda mais dentro da lógica do controle total, chegamos ao que pode ser chamado de sociedade do desempenho. Byung-Chul, 1959, nascido em Seul, Coreia do Sul, filósofo e ensaísta radicado na Alemanha, em sua obra Sociedade do Cansaço, descreve a transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Na sociedade disciplinar predominava o não pode. Havia proibições claras, limites definidos, autoridade visível. Na sociedade do desempenho o discurso muda. Não é mais não pode. É você pode. Pode produzir mais. Pode render mais. Pode se reinventar.
Pode ser extraordinário. Pode ser sua melhor versão. A coerção deixa de ser negativa e torna-se positiva. O indivíduo não é mais reprimido externamente de forma explícita. Ele passa a se explorar voluntariamente. Trabalha além do limite. Conecta-se o tempo todo. Mede produtividade, desempenho, alcance, resultado. O fracasso deixa de ser consequência de opressão externa e passa a ser interpretado como insuficiência pessoal. Se você não alcançou, é porque não se esforçou bastante. Se não performou, é porque não otimizou. O controle torna-se internalizado. Não é necessário vigiar constantemente. O próprio sujeito se vigia. Monitora sono, passos, metas, desempenho, imagem pública. A autoexploração substitui a exploração direta. Nesse cenário, a imaginação também é capturada. Ela deixa de ser espaço de criação livre e passa a ser instrumento de performance. Criar não é mais contemplar ou explorar possibilidades. É gerar resultado, engajamento, métrica. O sistema não precisa impedir que você imagine. Ele apenas redefine para que finalidade você imagina. Se a imaginação é direcionada exclusivamente para produzir desempenho, ela deixa de questionar o próprio sistema que a exige. O controle total no mundo contemporâneo não se impõe apenas pela força, nem apenas pelo prazer, nem apenas pela vigilância. Ele se instala quando o indivíduo incorpora o mecanismo e passa a reproduzi-lo por conta própria. Outra camada do controle total não depende de tecnologia sofisticada nem de repressão explícita. Ela opera na previsibilidade humana. Robert Cialdini, 1945, nascido nos Estados Unidos, psicólogo social, em As Armas da Persuasão, demonstra que grande parte das decisões humanas é guiada por atalhos mentais. Princípios como reciprocidade, escassez, autoridade, prova social e compromisso moldam comportamentos sem que o indivíduo perceba. A influência não precisa ser agressiva. Basta ser estruturada. Charles Duhigg, 1974, jornalista norte-americano, em O Poder do Hábito, descreve o ciclo gatilho, rotina e recompensa. Uma vez identificado o gatilho correto, instala-se a rotina. Mantém-se a recompensa. O comportamento se consolida. Organizações, empresas e sistemas inteiros são construídos sobre essa arquitetura comportamental. Eric Hoffer, de 1902 a 1983, nascido em Nova York, filósofo social, em The True Believer, analisa como movimentos de massa capturam indivíduos oferecendo pertencimento e propósito. Quando a identidade individual é frágil, a fusão com uma causa coletiva se torna poderosa. Essas obras convergem em um ponto direto. Somos previsíveis. Reagimos a padrões. Buscamos pertencimento. Respondemos a estímulos repetidos. Somos influenciáveis. A maioria das decisões que acreditamos racionais já foi moldada por contexto, enquadramento e emoção. Somos treináveis. Repetição consolida hábito. Hábito consolida identidade. Identidade consolida comportamento. Quando essas três dimensões são compreendidas por sistemas de poder, o controle deixa de ser improvisado. Ele se torna científico. Não é necessário obrigar. Basta criar ambiente, gatilho e narrativa adequados. O indivíduo acredita que está escolhendo. Na realidade, muitas vezes está respondendo a estruturas cuidadosamente desenhadas para direcionar sua resposta. Voltando ao ponto central da nossa reflexão, entramos na dimensão mais sensível do presente. A inteligência artificial. Aqui o risco não é visível como um regime político nem ruidoso como uma arma de luz. Ele é silencioso, funcional, conveniente. Estamos terceirizando a memória. Já não precisamos lembrar números, datas, trajetos ou conceitos. Tudo está disponível instantaneamente. Estamos terceirizando a reflexão. Perguntas complexas são respondidas em segundos. A construção do raciocínio pode ser substituída pela resposta pronta. Estamos terceirizando a imaginação. Textos, imagens, músicas e ideias são gerados sob demanda. O esforço criativo interno pode ser evitado. A inteligência artificial pode expandir a consciência quando utilizada como ferramenta de ampliação. Pode organizar dados, cruzar informações e acelerar aprendizado. Pode servir como catalisador de pesquisa e aprofundamento. Mas também pode atrofiar a criatividade quando substitui o processo interno. Se a pessoa deixa de pensar para apenas solicitar respostas,
o músculo mental enfraquece. Se deixa de imaginar para apenas gerar conteúdo automatizado, a imaginação se acomoda. O risco não está na ferramenta em si. Toda tecnologia pode ser instrumento de expansão ou de limitação. O risco está na substituição do processo interno pelo externo. Quando a memória é sempre delegada, a mente deixa de exercitar retenção. Quando a reflexão é sempre terceirizada, o pensamento crítico enfraquece. Quando a imaginação é constantemente suprida por máquinas, o impulso criativo pode se tornar passivo. O controle total não exige dominação explícita. Basta que o ser humano entregue voluntariamente suas funções internas essenciais. Quando o processo interno é abandonado, a autonomia se reduz sem que haja percepção imediata. A pergunta decisiva não é se a inteligência artificial é boa ou ruim. A pergunta é quem está conduzindo o processo. A máquina auxiliando a mente ou a mente se acomodando à máquina. Ao chegarmos ao ponto mais delicado da nossa análise, entramos no debate sobre transhumanismo e mecanização do humano. O transhumanismo propõe a fusão entre homem e máquina. Interface cérebro-máquina, implantes neurais, próteses inteligentes, aprimoramento cognitivo por meio de dispositivos externos. A promessa é superar limites biológicos considerados obsoletos. Há também a ideia de upload de consciência. Transferir memória, identidade ou padrões mentais para sistemas digitais. Transformar a experiência humana em dados processáveis. A mente como software. Outro eixo central é a superação biológica. A engenharia genética, a extensão radical da vida, a modificação de capacidades físicas e cognitivas. A visão é clara. O humano atual seria uma etapa transitória. Essas propostas são apresentadas como avanço inevitável. Evolução tecnológica aplicada ao próprio corpo. Otimização da espécie. Mas a pergunta que precisamos fazer nesta live é mais profunda. Estamos ampliando o humano ou estamos padronizando o humano? Se a ampliação respeita diversidade, singularidade e liberdade interior, há expansão real. Mas se a fusão homem-máquina cria dependência estrutural, se a melhoria biológica se torna requisito social, se a mente conectada passa a operar dentro de protocolos definidos externamente, o risco é outro. Quando capacidades passam a depender de sistemas centralizados, a autonomia diminui. Quando a identidade pode ser copiada, armazenada ou manipulada digitalmente, a noção de individualidade se transforma. A mecanização do humano não começa apenas com implantes. Ela começa quando o comportamento, o pensamento e a imaginação passam a operar segundo padrões técnicos. Quando o espontâneo cede lugar ao programável. A questão central não é tecnologia contra a humanidade. É direção. Estamos expandindo consciência ou reduzindo singularidade? Estamos ampliando possibilidades ou ajustando todos a um mesmo modelo otimizado? Se a evolução tecnológica não preservar a diversidade interior e a liberdade criativa, a promessa de superação pode se transformar em uniformização. E uniformização é a base mais eficiente de qualquer sistema de controle. Agora precisamos falar de saídas possíveis. Porque alerta sem direção gera apenas medo. E medo paralisa. Se há risco de enfraquecimento da imaginação, então a resposta começa pela sua recuperação consciente. Recuperar a imaginação exige leitura profunda. Não leitura fragmentada em manchetes rápidas, mas mergulho real em ideias complexas. Exige silêncio. O silêncio restaura a escuta interior que o ruído constante tenta abafar. Exige escrita manual. Quando a mão escreve, o pensamento desacelera e se organiza. Exige arte. A arte reorganiza o mundo interno e amplia o simbólico. Exige pensamento crítico. Questionar não por rebeldia vazia, mas por compromisso com a verdade. Há autores que apontam caminhos concretos. Viktor Frankl, de 1905 a 1997, nascido em Viena, Áustria, psiquiatra e fundador da logoterapia, demonstrou que o sentido é força estruturante da existência. Quando o ser humano encontra propósito, não é facilmente manipulado. Ivan Illich, de 1926 a 2002, nascido em Viena, filósofo e crítico social, propôs a desinstitucionalização da vida moderna. Alertou para sistemas que, sob o pretexto de servir, acabam por aprisionar. Hannah Arendt, de 1906 a 1975, nascida em Hannover, Alemanha, filósofa política, afirmou que pensar é um ato político. A ausência de reflexão abre espaço para o mal banalizado. O pensamento é resistência.
Carl Jung, de 1875 a 1961, nascido em Kiesville, Suíça, psiquiatra e fundador da psicologia analítica, desenvolveu o conceito de imaginação ativa. Para ele, dialogar com o mundo simbólico interior é caminho de integração e individuação. Esses caminhos convergem em um ponto essencial. O controle total perde força quando o indivíduo fortalece seu mundo interno. Quando a imaginação é cultivada conscientemente, ela deixa de ser facilmente moldada por estímulos externos. A tecnologia pode existir. Os algoritmos podem operar. As estruturas podem tentar direcionar. Mas um ser humano que pensa, que lê, que cria, que silencia e que questiona não é facilmente padronizado. O maior controle não é aquele que te prende. É aquele que te convence de que você está livre. E agora, se eu dissesse que o maior controle da história da humanidade não é político, não é religioso, não é militar, e sim mental? Pare por um instante e pense com honestidade. O poder que molda o que você enxerga, o que você deseja, o que você teme e o que você considera possível é mais profundo do que qualquer governo visível. E se eu te avisasse que estão matando a sua imaginação e você está ajudando? Não por maldade. Não por conspiração pessoal. Mas por hábito. Por conforto. Por conveniência. O controle antigo era externo. Ele vinha na forma de lei, punição, censura, fogueira, prisão, regime, ditadura. Você sabia que estava sendo controlado. O controle atual é interno e voluntário. Você entrega seus dados. Você aceita os termos. Você expõe sua intimidade. Você ajusta sua opinião para evitar conflito. Você consome o que o algoritmo prioriza. Você reage ao que foi cuidadosamente selecionado para provocar sua emoção. O controle evoluiu. Ele não precisa mais proibir explicitamente. Ele não precisa mais gritar. Ele não precisa mais bater. Agora ele é invisível. Ele opera na atenção. Opera no desejo. Opera na repetição. Opera na dopamina. Opera na autoimagem. Ele não te prende. Ele te convence. E quando o controle se torna invisível, ele se torna mais eficiente do que qualquer regime da história. Dogma. Pecado. Vigilância moral. Controle da narrativa do mundo. Durante séculos o poder operou dizendo o que era verdade, o que era erro, o que era permitido imaginar e o que era proibido pensar. Quem controla a narrativa controla a imaginação. Depois vieram as ideologias modernas. Nacionalismos, regimes totalitários, propaganda estruturada. O medo tornou-se ferramenta. O culto à personalidade tornou-se método. A engenharia do consentimento transformou o desejo em instrumento político. A promessa era construir um novo homem, ajustado ao projeto histórico dominante. Antes o controle era feito pela censura. Hoje ele é feito pela curadoria invisível. Algoritmos organizam sua atenção. Netflix recomenda. Instagram sugere. YouTube entrega. Google personaliza. Você não vê o mundo inteiro. Vê o mundo filtrado para você. O algoritmo não te prende. Ele te reflete. Mas ao refletir, ele te limita. É o viés de confirmação operando em escala industrial. Você recebe mais do que já concorda. Menos do que desafia. A bolha se fecha com suavidade. Você não é mais explorado por um tirano visível. Você se explora sozinho. Se antes havia o Big Brother de 1984, de George Orwell, controle pelo medo, vigilância constante e punição explícita, hoje é também o cenário descrito em Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, controle pelo prazer, pelo consumo e pela satisfação administrada. Orwell mostrou o controle pela dor. Huxley mostrou o controle pelo prazer. Nos dias de hoje vemos prazer combinado com personalização e dopamina. E enquanto isso acontece, estamos terceirizando a memória. Terceirizando o pensamento. Terceirizando a criatividade. Se você nunca mais precisar imaginar, você ainda será livre? O sistema quer previsibilidade. A imaginação é imprevisível. Ela questiona, cria rupturas, inventa alternativas. Por isso ela incomoda qualquer estrutura que precise de estabilidade absoluta. Se existe reação possível, ela começa por exercícios simples e profundos. Leitura profunda, não fragmentada. Escrita que organiza o pensamento. Silêncio que permite escutar a própria consciência. Arte que expande o simbólico.
Conversas longas que desafiam certezas. Resistência à hiperestimulação constante. A imaginação é o último território livre. E ela não pode ser automatizada. A pergunta não é se o controle é total. A pergunta é: você ainda está pensando por conta própria? Outro pensador fundamental para compreender o momento atual é Yuval Noah Harari, 1976. Nascido em Kiryat, Israel, historiador e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Em suas obras ele afirma que o ser humano é um algoritmo bioquímico e que, à medida que sistemas computacionais se tornam mais eficientes em processar dados, poderão conhecer nossas decisões antes mesmo de nós. Harari sustenta que quando os algoritmos entenderem melhor nossos padrões emocionais, fisiológicos e comportamentais, a autoridade poderá migrar do indivíduo para o sistema. Não será necessário coerção direta. Bastará confiar nos dados. Esse raciocínio dialoga diretamente com a tese de Anil 7.1972, neurocientista britânico, que descreve a consciência como construção preditiva do cérebro. Se o cérebro opera por previsões, ajustando constantemente seus modelos internos com base em estímulos sensoriais, então a experiência subjetiva depende do ambiente informacional ao qual estamos expostos. Quando essas duas linhas se cruzam, surge um cenário delicado. Se a consciência é um processo preditivo e se os algoritmos aprendem a mapear nossos padrões com precisão crescente, a possibilidade de antecipação comportamental torna-se real. Antecipar comportamento é o primeiro passo para influenciá-lo. A diferença entre uma ferramenta de auxílio e um mecanismo de direcionamento está na intenção e na arquitetura do sistema. Quando dados moldam recomendações e recomendações moldam escolhas, a percepção de autonomia pode permanecer intacta enquanto as opções já foram previamente filtradas. Nesse ponto, a comparação com Carl Jung de 1875 a 1961 torna-se ainda mais relevante. Para Jung, a psique não era apenas mecanismo biológico previsível, mas campo simbólico vivo, onde arquétipos, mitos e imagens interiores estruturam a experiência. A imaginação ativa era processo de integração, não simples resposta a estímulos externos. Enquanto Harari aponta para a possibilidade de o humano ser superado por algoritmos mais eficientes, e Seth descreve a mente como sistema preditivo, Jung introduz a dimensão da profundidade simbólica que não pode ser totalmente reduzida a cálculo estatístico. A tensão central permanece. Se o ser humano é apenas algoritmo biológico, pode ser otimizado e direcionado. Se é também estrutura simbólica criativa, há um núcleo imprevisível que escapa à total padronização. E é exatamente nesse ponto que a discussão sobre controle deixa de ser apenas tecnológica e se torna ontológica. O que é o humano afinal? Um sistema previsível ou uma consciência que transcende o próprio modelo que tenta descrevê-la? Dentro da linha que estamos construindo surge um confronto decisivo entre duas formas de compreender a mente humana. Anil 7.1972, neurocientista britânico, afirma que a consciência é uma alucinação controlada produzida por um cérebro preditivo. O cérebro não espelha o mundo. Ele o antecipa. Ele formula hipóteses sobre o que está lá fora e ajusta essas hipóteses a partir do erro entre previsão e estímulo. Carl Gustav Jung, de 1875 a 1961, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, afirma que a consciência emerge sobre um fundo profundo chamado inconsciente coletivo, estruturado por arquétipos. Para Jung, o mundo não é apenas inferido biologicamente. Ele é simbolizado. A psique interpreta a realidade através de padrões universais que transcendem o indivíduo. Ambos rejeitam a ideia de percepção como espelho passivo da realidade. Para os dois, aquilo que percebemos é construído. Mas divergem radicalmente sobre o que sustenta essa construção. Para Seth, o cérebro prediz o mundo. Para Jung, a psique simboliza o mundo. Para Seth, a percepção é inferência. Para Jung, a percepção é simbolização. Para Seth, o eu é um modelo funcional integrado ao corpo. Para Jung, o eu é apenas etapa de um processo maior chamado individuação. Para Seth, não há dimensão metafísica. Para Jung, a psique possui profundidade transindividual. O ponto de convergência está no reconhecimento de que a realidade percebida é construída. Seth descreve uma construção neurobiológica. Jung descreve uma construção simbólica arquetípica. Ambos admitem que o eu não é fixo. Para Seth é modelo corporal integrado. Para Jung existe a persona superficial e o self profundo. Ambos reconhecem que há algo operando abaixo da consciência.
Mas aqui está o ponto crucial. Para Seth, o inconsciente é processamento neural. Para Jung, o inconsciente é estrutura simbólica transindividual. A pergunta que nasce é direta. O cérebro cria o mundo ou o mundo simbólico cria o cérebro que o interpreta? Se Seth estiver completamente certo, os arquétipos são apenas padrões evolutivos internalizados. Se Jung estiver certo, a psique não pode ser reduzida à máquina inferencial. Agora entramos na zona mais delicada da nossa análise. Se a percepção é predição, se o cérebro minimiza erro e se o mundo experienciado é modelo interno, então quem controla o fluxo de estímulos controla o que o cérebro aprende a prever. Empresas como Google, Meta, OpenAI e Apple operam com modelos preditivos. Algoritmos de comportamento. Sistemas de reforço atencional. Personalização extrema. O ambiente digital torna-se laboratório de modelagem de previsões humanas. A tese de Seth é descritiva e científica, mas pode ser usada instrumentalmente. Se o ser humano é sistema preditivo, organismo regulador, modelo ajustável, então ele pode ser otimizado, redirecionado e reprogramado. Aqui nasce a convergência com a tecnocracia. Reduzir o humano a sistema processual. O risco é claro. Se a experiência é construída e os estímulos são filtrados por algoritmos, criam-se bolhas perceptivas. Surge autocensura preditiva. A imaginação diminui. Previsões já existentes são reforçadas. O cérebro passa a prever apenas o que o algoritmo confirma. Forma-se um ciclo fechado de realidade. Se a consciência é uma alucinação controlada, a pergunta inevitável é esta: quem está controlando as condições da alucinação? Jung diria que estamos nos desconectando do inconsciente profundo. Seth diria que estamos reforçando modelos preditivos estreitos. A tecnocracia percebe que prever comportamento é poder. As grandes empresas de tecnologia descobrem que modular estímulos é modular realidade. O controle moderno não se apresenta como repressão. Ele opera como engenharia de previsão. A tese central apresentada em Bin Yu sustenta que a consciência não é uma coisa, não é uma entidade misteriosa nem uma luz interna separada do corpo. Ela é um processo. Um conjunto multifacetado de dinâmicas biológicas que emergem da atividade de um cérebro vivo. Não existe um centro mágico da consciência. Existem processos integrados e dinâmicos. A ideia mais conhecida da obra é a noção de alucinação controlada. Perceber é alucinar, mas de forma regulada. O cérebro não recebe o mundo passivamente. Ele prediz continuamente o que está lá fora. A percepção surge quando essas previsões são ajustadas pelos sinais sensoriais que chegam ao organismo. Vemos o mundo não como ele é em si, mas como o cérebro melhor infere que ele seja. Isso vale para cores, sons, objetos, sensações corporais, emoções e para a própria experiência do eu. O modelo adotado é o do processamento preditivo. O cérebro funciona como uma máquina inferencial. Ele compara o que espera perceber com o que efetivamente recebe pelos sentidos e busca minimizar erros de previsão. A consciência emerge como resultado dessas inferências ajustadas. O eu também é compreendido como construção. Há diferentes camadas do self. O self corporal, ligado à interocepção e à sensação do estado interno do corpo. O self perspectival, que corresponde ao ponto de vista a partir do qual o mundo é experimentado. O self narrativo, que organiza a história pessoal. O eu não é entidade fixa. É modelo funcional que o cérebro constrói para regular o organismo. Outro ponto essencial é o fisicalismo biológico. A consciência não está fora da matéria. Ela depende do corpo vivo. Surge de processos fisiológicos organizados. A interocepção desempenha papel central. O cérebro prediz o estado interno do corpo para manter o organismo em equilíbrio. A consciência está ligada à regulação biológica. Em relação ao chamado problema difícil da consciência, a proposta é reformulá-lo de maneira científica e progressiva. Em vez de buscar explicação metafísica sobre por que existe experiência subjetiva, o foco é mapear mecanismos, identificar correlações neurais e explicar como experiências específicas surgem. A tese pode ser sintetizada assim: a consciência é uma alucinação biologicamente controlada, resultado de processos preditivos do cérebro voltados à manutenção da vida. As implicações são profundas. Não existe um eu fixo e substancial. A percepção é construção ativa. O mundo experienciado é modelo funcional,
não cópia direta da realidade. A consciência é fenômeno natural explicável dentro da biologia. E dentro da narrativa que estamos construindo, a pergunta torna-se inevitável. Se a experiência consciente é modelo preditivo dependente de estímulos, quem organiza os estímulos influencia a modelagem da experiência. A discussão deixa de ser apenas teórica e passa a ser estrutural. Dentro da visão que estamos construindo existe uma divergência clara. Há uma corrente que descreve a consciência como processo preditivo ajustável. Nós partimos de outra base. A referência central é Carl Jung e a compreensão de que a psique possui profundidade simbólica que não pode ser reduzida a mecanismo inferencial. A única forma de não se deixar ser totalmente absorvido por sistemas de controle é fortalecer a imaginação. Não como fantasia vazia, mas como exercício consciente de criação interna. Por isso trabalhamos a tela mental. Ela se apoia em 3 caminhos fundamentais. Primeiro, desejo real. Não desejo imposto por propaganda, comparação ou condicionamento externo. Desejo que nasce da escuta interna. Segundo, ausência de conflito. Se o que você imagina está em guerra com suas crenças profundas, a energia se fragmenta. A tela mental exige coerência interna. Terceiro, merecimento. Não ligado a dogmas antigos, nem a culpa ou karma. Merecimento entendido como confiança razoável na unidade do todo. Quando a confiança na totalidade da existência, o merecimento deixa de ser súplica e torna-se postura interior. Para sustentar esse processo é necessário trabalhar criatividade, colaboração e compaixão. Esses 3 pilares impedem que a imaginação se torne egoísmo isolado. A criatividade expande. A colaboração conecta. A compaixão humaniza. Lembramos ainda alguns princípios sobre o funcionamento do cérebro humano. Ele não distingue com precisão absoluta entre real e imaginado quando a experiência é intensamente vivida. Ele opera no eterno presente. Ele mobiliza recursos para concretizar aquilo que é repetidamente imaginado com convicção emocional. Se isso é verdade, então a tela mental torna-se ferramenta prática de autonomia. Ao ativar conscientemente a imaginação, você deixa de ser apenas receptor de estímulos externos e passa a ser gerador de direção interna. Quando a criatividade, a colaboração e a compaixão são suprimidas, o indivíduo torna-se previsível. E tudo o que é previsível é facilmente manipulado por sistemas que operam com dados e padrões. A tecnocracia deseja previsibilidade. Previsibilidade nasce da repetição. A tela mental rompe a repetição. Ela reacende o centro criativo. Quando a imaginação é fortalecida, a inteligência natural se expande. Não como oposição tecnológica, mas como soberania interior. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.